Amém. Quem vai discordar que Deus é um Deus soberano? Mas a questão é, nós entendemos pelas Escrituras o que é a soberania de Deus? Efésios 1. (11 e 12). Diz assim: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Vamos orar. Deus Altíssimo, Tu és soberano, Pai. Tu és grande, poderoso. E nos achegamos, Pai, diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, Senhor, que somos nada diante de Ti. E nesse momento, ó Pai, tão importante, que é o momento onde a Sua palavra está aberta, nos instrua, Senhor. Mostra-nos a verdade de forma clara, de forma confrontadora, e que haja em nós, Senhor, o desejo de mudança, de melhora, de praticar o que aqui está escrito. Que não haja em nós, Pai, justificativa, que não haja em nós explicações, que não haja em nós, Pai, nada que venha atrapalhar de colocarmos em prática o que está escrito. Ajuda-nos, Pai, não apenas a compreender, mas a viver, Senhor. Ajuda-nos a sermos cristãos de fato e de verdade, adorando o Deus único e verdadeiro. E a Ti, Senhor, honra, glória e louvor, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Um dos atributos mais aterrorizantes que revela e mostra o caráter de Deus é a sua soberania. Eu sei que tem outros atributos também que os homens ficam apavorados, como a ira de Deus ou a justiça de Deus, mas a soberania faz com que os homens se apavorem porque eles não querem de forma nenhuma aceitar um Deus soberano. Nem os homens ímpios querem aceitar que Deus é soberano, e boa parte da cristandade, do mundo cristão, também não quer saber de um Deus soberano. Apesar de existir louvores, hinos que entoam e engrandecem um Deus soberano, muitos cantam que Deus é um Deus soberano sem saber o que realmente significa que Deus é um Deus soberano. Porque pela maneira que pregam, pela maneira que vivem, por aquilo que ensinam os outros, é impossível que eles entendam da forma correta a soberania de Deus. Então nós vamos falar um pouco essa noite sobre a soberania de Deus. Deus é um Deus soberano. E quando você chega numa igreja, no meio de cristãos, e diz que Deus é um Deus soberano, todo mundo diz amém. Amém. Quem vai discordar que Deus é um Deus soberano? Mas a questão é, nós entendemos pelas Escrituras o que é a soberania de Deus? O que significa ser o Deus soberano? É isso que nós vamos tentar falar um pouco nessa noite. Uma pergunta que se faz, por exemplo, a W. Pink faz quem está no governo do mundo? Quem governa todas as coisas? Quando nós nos deparamos com um cenário mundial, quem está no controle de todas as coisas? Há alguns que vão dizer
que o diabo está no controle das coisas. Outros vão dizer que não é o diabo, são simplesmente os homens. Os homens estão no controle de todas as coisas, de fazer as coisas. E outros vão dizer que não, que Deus está no controle de todas as coisas. Afinal, quem está no controle das coisas? Quem comanda todas as coisas? Quem está no regime de todas as coisas que acontecem nesse mundo? E algumas perguntas são feitas. Por exemplo, se Deus está no controle do mundo, por que Deus permitiu que mais de 15 milhões de pessoas morressem pelo Covid-19? Deus está no controle, por que ele não interveio de alguma forma? Por que ele não fez alguma coisa para que as pessoas não morressem? Seja pessoas ímpias que foram para o inferno ou até mesmo cristãos. Por que ele não, de alguma forma, impediu isso? Ou as guerras que têm acontecido agora, por exemplo, na Ucrânia e a guerra lá no Oriente Médio, por que Deus, sabendo que inocentes estão morrendo, pessoas estão padecendo por causa disso, por que ele, já que dizem que ele está no controle, por que ele não, de alguma forma, muda o rumo das coisas para que pessoas inocentes não morram, ou pessoas inocentes não padeçam? E é a dúvida que muitos têm. Será que realmente Deus está no controle? Porque se Deus está no controle, por que países como a Venezuela está do jeito que está? A África, pessoas morrendo de fome, está do jeito que está? Deus não é um Deus soberano? Deus não é o Deus todo-poderoso que vocês crentes pregam? Então, por que ele não pode intervir e resolver essas questões mundiais, já que ele tem todo o poder? E muitos vão atribuir que o controle está nas mãos dos homens. Veja, a África está do jeito que está, aquela pobreza, a miséria, e as pessoas fazendo tudo que estão fazendo com a África, é porque os homens estão no controle. Os homens é que estão governando para si próprios. A Venezuela, os governantes que estão governando para si próprios, não estão preocupados com o povo. A culpa é dos homens. Quem está por trás e resolvendo todas as coisas são os homens. Os homens é que estão governando esse mundo. Os poderosos, os ricos, aqueles que têm mais supremacia na sociedade, é eles que governam o mundo. É eles que ditam as regras. É eles que vão dizer o que pode, o que não pode, como faz, o que não faz. E aí entra várias teorias a respeito disso. Outros, e principalmente muitos que estão na igreja, vão afirmar que o controle do mundo está nas mãos do diabo. É o diabo que está no controle de todas essas coisas aí. E isso vem de uma pregação ao longo dos anos, ao longo talvez dos seus 30, 20, 30, 50 anos, de uma pregação triunfalista. Que pregação triunfalista? Você vai vencer, você vai prosperar, você vai melhorar, você vai ser curado, Deus vai mudar a tua sorte, você não é cauda, você é cabeça, e por aí vai. E quando alguma coisa de ruim acontecia na vida do crente, o que ele dizia? É o diabo. É o diabo. Bateu o carro, o inimigo está furioso. Estava indo para a igreja, tropeçou, bateu o pé, machucou. É o diabo. É o diabo. Qualquer coisa de ruim que acontecesse é o diabo. O diabo. E o interessante é que até mesmo aqueles que não estão na igreja, muitas vezes eles atribuem a forças espirituais malignas coisas ruins que acontecem. Não, isso é as trevas, é a escuridão, é isso, é aquilo, é bruxaria, não sei. Eles atribuem coisas ruins que acontecem a forças espirituais negativas. E muitos acabam achando que o mundo está do jeito que está, todas essas desgraças, todos esses problemas, a culpa é do maldito do diabo.
É ele que está por trás disso, é ele que está orquestrando isso, é ele que está enganando os homens, enfim, a culpa é do diabo. E o que as Escrituras dizem a esse respeito? Será que de fato Deus perdeu o controle? Ele criou todas as coisas, ele planejou todas as coisas. Nós falamos aqui de um Deus onisciente, que Deus sabe de todas as coisas. Antes que algo aconteça, ele já sabe. E será que ao criar o mundo, ao criar os homens, ele simplesmente perdeu o controle? E fiz algo errado. Agora os homens estão no controle. Agora é o diabo que está no controle. Deus, será que Deus, ele perdeu o controle das coisas? O Pink escreve algo muito interessante. Ele diz: a Bíblia afirma, vez após vez, que Deus está no trono do universo, que os cetros estão nas suas mãos e que ele dirige todas as coisas conforme a sua vontade. As Escrituras afirmam que Deus não é só poderoso, mas todo-poderoso, que a sua vontade é irreversível, que ele é soberano, ele é absoluto em cada recanto dos seus vastos domínios, e certamente é necessário que seja assim. Então, a Bíblia vai afirmar por vários versículos que Deus é todo-poderoso. A Bíblia vai afirmar em vários versículos, e vamos ver aqui, que aquilo que Deus deseja, aquilo que Ele quer, Ele simplesmente pega e faz no céu ou na terra, sem pedir o conselho e o aval de ninguém. Ele não precisa pedir, olha, homens, dá licença que eu vou precisar agir. Ele não precisa disso. Ele não tem que dar contas a ninguém. Ele não tem que prestar contas, explicações a ninguém. Se ele deseja, ele faz. Se ele não deseja, ele não faz. É simples. E Pink aqui, eu gosto do texto como ele descreve aqui, dizendo, de fato, Deus é soberano, absoluto, e a sua vontade é irrevogável. Ou seja, tem versículos que nós vamos ver aqui. O homem não consegue fazer com que a vontade de Deus não seja cumprida ou não seja feita. Se Deus quer realizar algo na terra, o homem não pode dizer, não, você não vai fazer. Nós temos mais sabedoria, Provérbios vai dizer, não há sabedoria, não há inteligência, não há conhecimento capaz de bloquear a vontade de Deus. Não tem. Então, aquilo que ele quer fazer, ele faz. E ele ainda diz, nesta pergunta, quem domina o mundo, só existe uma resposta. Ou Deus domina, ou então ele é dominado. Ou Deus impera, ou na verdade Deus é subordinado. Ou Deus cumpre a sua própria vontade, ou a sua vontade é impedida pelas suas miseráveis criaturas. Só existe de duas uma. Porque se não é Deus que domina o mundo, se não é Deus que controla o mundo, então na verdade ele está sendo controlado. Porque outro está no poder. E as suas miseráveis criaturas, os homens, conseguem impedir a vontade de Deus. Não, você não vai agir assim. Não, você não vai agir daqui. Não, você não vai fazer aqui. Nós é que vamos governar. Nós é que vamos fazer. Então, e aí ele conclui ainda dizendo, enquanto os homens estão em pânico por causa das guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, o mundo hoje, se você parar para conversar com pessoas, elas estão em pânico. Porque se a qualquer momento vier uma notícia de uma nova pandemia,
eles vão ficar atemorizados. De novo, ficar preso em casa, fechar os comércios, guerras. Estamos aí, muitos estão dizendo que estamos à beira de uma terceira guerra mundial e muitos estão em pânico. E agora, o que vai ser? Guerras e a economia, como que vai ficar? Então, muitos hoje estão em pânico, inclusive aqueles que estão na igreja. Inclusive aqueles que se dizem cristãos também têm receio, também têm preocupação. E aí ele escreve: portanto, embora o mundo esteja sendo tomado pelo pânico, a palavra para o crente é: todas as coisas estão sujeitas ao controle imediato de Deus e nada sai do controle da sua mão. Essa é a palavra para o crente. Qual? Deus é soberano e tudo está nas mãos de Deus. É simples. Você confia em Deus? Confio. Você crê em Deus? Creio. Então tudo está nas mãos de Deus. Se o que vai acontecer daqui para frente, tudo está nas mãos de Deus. Então não precisa o crente ser tomado pelo pânico, pelo medo, pelo terror, pelo desespero, porque todas as coisas estão nas mãos de Deus. E Ele vai fazer tudo segundo a sua vontade. Então não há nada que esteja acontecendo neste mundo, nesse exato momento, que Deus não esteja no controle. Lá do outro lado do mundo, lá no Polo Norte, um pinguim nascendo. Deus está no controle daquele momento do nascimento do pinguim. Então, todas as coisas nesse mundo, todas, de menores a maiores, Deus está no controle. Olha comigo Daniel, capítulo 4. Nós vamos ler algumas passagens ao longo da mensagem. Daniel capítulo 4, olha o que o texto diz, versículo 35. Daniel 4, 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade, falando de Deus, ele opera com os exércitos do céu e os moradores da terra, e não há ninguém que possa estorvar a sua mão e lhe dizer: que pensas que está fazendo? Veja o que o texto está dizendo. Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, segundo o que Ele quer, Ele opera com os exércitos dos céus e os moradores da terra. Então Ele vai operar, Ele vai fazer, Ele vai agir. E não há ninguém que possa estorvar a sua mão, bloquear a sua mão e dizer: que pensa que está fazendo? O que você pensa que você está fazendo? Aqui não. Ninguém pode fazer isso. Então, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, Deus faz. Queira o homem ou não queira o homem, Deus vai fazer aquilo que Ele quer. E ponto final. Charles Spurgeon, ele fala também sobre a soberania de Deus. E eu achei muito interessante esse texto aqui que ele escreveu e eu vou compartilhar com vocês. Olha o que diz. O patrão diz: eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu. Então, o patrão na sua empresa, ele não tem direito de falar: não, é minha empresa, é o meu negócio, eu faço o que eu quero. O patrão não tem esse direito? Claro que tem. Ele é o dono. É a mesma maneira como Deus dos céus e da terra faz esta pergunta para você hoje. Não tenho direito eu de fazer o que quero com o que é meu? É a pergunta de Deus. Eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Os céus e a terra é de quem? Então Deus pode fazer o que Ele quer ou não? Não há nenhum atributo de Deus
que seja mais confortável para os seus filhos que a doutrina da soberania divina. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio aos problemas mais graves, eles acreditam que a soberania ordenou as suas aflições e que a soberania que governa o tudo irá preservá-los. Então veja, a soberania de Deus, quando nós estamos falando disso, Deus tem o controle de tudo. Deus faz o que Ele quer. Deus permite o que Ele quer. O bom, as coisas boas, mas também as coisas ruins. O cristão, muitas vezes, ele custa a aceitar que as coisas ruins são permissão de Deus. Que as coisas ruins, muitas vezes, são do próprio Deus. Ele custa aceitar isso. Ele vai dizer, não, é o diabo, não, é isso, não é aquilo. Mas o crente que crê na soberania divina, ele entende que tudo o que acontece é porque Deus é soberano. E se ele permitiu, é porque ele é soberano. É porque ele quis, senão não iria acontecer. É simples. Deus tem o controle de tudo? Tem. Então, se isso aconteceu na minha vida, é porque Ele quis. Se Ele não quisesse, não aconteceria. Não aconteceria. Vamos abrir em Romanos 8, aproveitar já esse parênteses, esse gancho. Nós já falamos numa outra oportunidade sobre isso, mas vale repetir. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então está aqui. Sabemos, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, sabemos que todas as coisas, o que é todas as coisas? É o tudo. Coisas boas ou coisas ruins. Todas as coisas contribuem, somam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando uma coisa boa acontece, oh, glória a Deus, amém, Senhor, ei, vitória. Mas quando algo ruim acontece, também, glória a Deus, Senhor, aleluia, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí você pergunta, mas Senhor, como? Como que esse estorvo, essa dificuldade, esse problema, essa situação pode servir para o meu bem? Versículo 29, ele explica. Para serem conformes à imagem do seu Filho, à imagem de Cristo. Cristo foi paciente ou não? Claro que Cristo teve paciência. E como que eu e você vamos ser treinados na paciência? Só em momentos de paz? Não, em momentos onde a nossa paciência é provada. E aí nós precisamos trabalhar com a paciência para que a nossa paciência seja igual à de Cristo. Cristo foi santo ou não? Claro, irmão, claro que Cristo foi santo. Então nós vamos ser provados na nossa santidade para crescermos, para sermos conforme a imagem de Cristo. Então todas as coisas elas estão acontecendo, quer coisas boas, quer coisas más, é para que nós cresçamos, vamos desenvolver para sermos como Cristo. Como Cristo. E Deus é soberano. E vamos ver mais. Olha o que ele diz ainda. Não há nada que os filhos de Deus devam afirmar com mais afinco
do que o domínio do seu Senhor sobre toda a criação. O reino de Deus sobre todas as obras de suas mãos, o trono de Deus e o seu direito de sentar-se no seu trono. Porém, não há doutrina mais odiada pelos homens do mundo como a grande doutrina da soberania do infinito Deus. Os homens podem admitir Deus em qualquer lugar, mas não no seu trono. Os homens se dispõem a deixá-lo na sua oficina, formando os mundos, criando as estrelas. Eles deixarão que estejam no seu dispensário para distribuir esmolas e bênção aos homens. Eles permitem que Deus faça o mundo, as estrelas, que Ele os abençoe com os seus tesouros. Mas quando Deus se assente no seu trono, suas criaturas rangem os dentes. E quando proclamamos um Deus entronizado e o direito de fazer o que Ele quiser com o que é seu, quer seja bom, quer seja mal, de dispor as suas criaturas como bem entender, sem consultá-las previamente, então a reação deles é de zombaria e indignação. Porque Deus em seu trono não é o Deus que eles amam. Contudo, é o Deus no seu trono que nos agrada pregar, e é o Deus em seu trono que nós confiamos. Charles Spurgeon, sobre a soberania de Deus. Então, veja na sua época o que ele já escreveu. Os homens gostam do Deus abençoador, gostam do Deus criador, gostam do Deus que controla o mundo. Foi Deus que criou o sol. Nós vamos ser abençoados por Deus. E Deus está ali com o seu grande saco, distribuindo as bênçãos aos homens. Toma, quer o que? Carro? Toma. Quer o que? Casa? Toma casa. Quer um trabalho novo? Toma um trabalho novo. E Deus está ali. E os homens gostam disso. Mas quando a igreja prega um Deus soberano, aquele que está sentado no seu trono, e ele pode fazer o que ele quiser, como bem entender, sem consultar as criaturas, então os homens zombam e não aceitam que Deus pode fazer o que ele quiser. As pessoas não aceitam. Como assim? Se Deus quiser matar, ele mata. Como assim? Se Deus quiser fazer... Não, ele pode... Os homens não aceitam um Deus soberano. E aqui ele diz, é esse Deus que nós confiamos. E é esse Deus no seu trono que muito nos agrada pregar. É esse o Deus verdadeiro. Muitos hoje estão adorando e confiando num Deus falso, num ídolo. Eu sei que muitos condenam os católicos, seus idólatras, adoram Maria, adoram o José, adoram o santo tal, o santo tal, o santo tal, mas muitos criaram uma caricatura de Deus, de um Deus homem, de um Deus de sentimento, um Deus carnal, e aí estão adorando esse Deus carnal. Você vê pelas músicas que são compostas hoje, se você colocar numa rádio evangélica, colocar para tocar, você vai ver as letras que são compostas. Um Deus carnal, um Deus movido por sentimentos. E é esse o Deus que eles criaram e é esse o Deus que eles adoram. Um Deus movido por sentimentos. Deus não é movido por sentimentos. Deus é movido por princípios. Deus tem suas leis, seus princípios, e ele atua baseado nas suas leis, no seu princípio. Você nunca vai ver Deus quebrando uma lei para atender em benefício do homem. Nunca. Nunca. E aí existe uma pergunta. Deus pode fazer tudo? E a minha resposta é não. Como que Deus não pode fazer tudo? Ele não pode pecar. Ele não pode pecar para que ele possa atender um desejo de um miserável, pobre, coitado, caído. Ele não pode fazer isso. Deus está atrelado às suas próprias leis. Ele é justo
E quem é justo cumpre as leis. Então Deus está atrelado às suas leis, as quais ele criou. E ele há de cumpri-las. Por que Deus permite que certas situações aconteçam em nossas vidas? Salmo 135 ainda, versículo 6. Vamos ver algumas passagens. Salmos 135, versículo 6. Olha o que o texto diz. Tudo o que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Tudo o que Deus quis, ele fez. E se ele não quis? Ele não fez. É simples. Então, o que acontece nas nossas vidas, qual é a resposta mais simples e mais direta? Deus quis. É simples. Por que aconteceu isso? É porque Deus quis. É simples. Deus quis que fosse desse jeito. Não de outro jeito, mas desse jeito. Ele quis isso. É simples. E as pessoas têm dificuldade de aceitar. E eu sei o quanto isso é, às vezes, pesado, né? Duro para as pessoas aceitar. Como assim Deus quis? Deus quis. Ele quis. E quem pode dizer que ele não pode querer? Não, você não pode querer desse jeito, não. Tem que ser do meu. Não, ele quis e ponto. Ele quis. Salmo 115, ainda em Salmo. Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agradou. Tudo o que foi do seu agrado, tudo o que ele quis fazer, ele foi lá e fez. Tanto que está no céu, quanto que está na terra. Deus fez tudo. Isaías 45. Isaías 45, versículo 9. Ai, ai, daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? O que é um caco? Quando você tem uma peça de vidro, e aí aquele copo, né, aquele prato, cai no chão, faz vários cacos. O que você faz com um caco de vidro? Você joga fora, não serve para nada. Quebrou, não serve para nada. É isso que ele está chamando o ser humano. De quê? De caco. O ser humano é um caco. Eu sei que muitos pintam o ser humano como se o ser humano tivesse uma, como que eu posso dizer, uma preciosidade, tivesse um negócio assim tão grande, mas na verdade as escrituras dizem que o homem é um caco, o homem é um miserável, e o homem depende e precisa de Deus. Deus salvou o homem, providenciou a salvação. Deus quer que o homem saia das trevas e venha para a luz através de Cristo? Sim, mas ainda assim o homem nunca será igual ou mais do que Deus. Deus é único e soberano. O único que tentou ser igual a Deus, deu no que deu.
Então, aquele que quiser se orgulhar e pensar ser o melhor, ser o maior, as Escrituras, é claro, é apenas um caco. Aí o texto diz, ai daquele que contende, que discute com o seu Criador, que não aceita o que o seu Criador diz, um caco. Como que um caco vai discutir com o Criador? Como que um caco não vai se conformar ao que o Criador irá fazer? Como? Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Será que você tem um olheiro e ele está lá fazendo o vaso? Aí o vaso vai dizer para o olheiro, vem cá, você está me fazendo muito redondo, eu quero um formato mais quadrado. Não, você está me fazendo meio torto, eu quero de uma forma assim mais retangular. Será que o vaso vai falar isso para o olheiro? Isso só pode ser piada, só pode ser loucura. Se eu contar uma história dessa para alguém, alguém vai dizer, Felipe, estás louco? Por quê? Porque nenhum vaso, nada de barro vai dizer para o olheiro que não pode ser feito desse jeito, não pode ser feito dessa maneira. Mas como que o ser humano tem a audácia de não aceitar o que Deus faz? É como o vaso que está falando para o olheiro, não quero ser feito desse jeito, eu quero ser feito de outro jeito. Salmo 50, versículo 21. Para aqueles que tratam Deus como um amiguinho íntimo, que tratam Deus como um outro ser humano comum. Versículo 21. Estas coisas tem feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Então, para aquela turminha, aquele grupinho que acha que Deus é igual a gente. Não, Deus é o nosso amigo, Deus é o nosso amigão, ele está aí, né? Pensavas que eu era como tu. Deus não é como o homem. Deus não é como o homem. Ele está muito acima do homem. Ele está muito aquém, muito além do homem. E nunca Deus vai se rebaixar para ser igual ao homem, no sentido dos mesmos prazeres, das mesmas vontades carnais. Não. Ele veio, se tornou homem para nos salvar. Não para, como o próprio texto diz aqui, ser como nós, no intuito de ser como homem, satisfazendo as suas vontades. Jó 23, 13. Jó 23, 13. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. O que sua alma quiser, isso fará. O que Deus quer fazer, o que ele bem entender, então ele vai fazer. E Jó, antes de voltarmos para Efésios, Jó 42, versículo 2, um dos versículos bastante conhecidos, comentados, Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aí todo mundo pega esse versículo, esse texto, para encaixar apenas em contexto de vitória. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quando Deus declara a vitória para alguém, quando Deus declara a bênção para alguém, não pode ser impedido. Você vai receber, meu irmão. Você vai. Aí esse versículo é para isso. Mas e o oposto?
quando o propósito de Deus não é a vitória. Quando o propósito de Deus não é a bênção. Também o texto vai dizer que não vai ser impedido. E aí, vamos aceitar ou vamos recusar? Vamos dizer, que fazes? Então, o propósito de Deus nunca vai ser impedido. Agora, voltando lá para Efésios, o texto que nós lemos no início, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. A parte final do versículo 11, vamos ler o final do 11 e o 12. Ele diz, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de, versículo 12, com o objetivo, com a finalidade. Então nós nos perguntamos, por que Deus é soberano e por que Deus faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele quiser? Qual é o objetivo disso? Qual é a finalidade disso? Paulo explica, com o fim, com o objetivo de sermos para o quê? Para o louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então, Deus, Ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. Não pede conselho a ninguém, não pede permissão a ninguém, não tem que explicar nada a ninguém. Mas por que que Ele age assim? Por que que Ele faz as coisas do jeito que faz? Para que cada um de nós louvemos a sua glória. Louvemos a sua glória. Quando as coisas estão bem, às vezes nós louvamos. Alguns até se esquecem de Deus. Mas quando as coisas... Oh, Senhor, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas quando as coisas estão ruins, não estão caminhando como nós gostaríamos, facilmente, o que sai da nossa boca? Palavras de louvor à glória de Deus? Engrandecimento a Deus? É isso que sai da nossa boca? Ou o que sai da nossa boca são palavras de murmuração, de reclamação, de falta de fé, de achar que Deus se esqueceu de mim, de achar que Deus não cuida de mim, que Deus já não é mais meu pai e que Deus, enfim, não está interessado em resolver o meu problema. Então, todas as coisas que Deus faz, que Ele permite que aconteça, é para que nós louvemos a sua glória. Então, pensa nisso. Todas as coisas que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, coisas boas, coisas ruins, coisas que nós muitas vezes, a primeiro momento, não entendemos, mas é com o intuito, com o objetivo de louvarmos a sua glória. E esse é o desafio para mim, para você, ainda no decorrer desse final da semana que nós vamos pegar e as outras semanas, se nós temos louvado a sua glória. Se temos vivido para louvar a glória de Deus. Ou, se pelo contrário, nós temos mais desonrado a Deus. Nós temos mais, infelizmente, não dado a Deus a devida glória pelos seus feitos, pelas suas ações, pela maneira como Ele opera. Então, como tem sido sua semana? Como tem sido, ou como foi, já chegando no fim do ano, como foi esse seu ano de 2024? Vamos ao Senhor em oração.